Salve, salve nação, saudações! Hoje tem Flamengo e Independiente Medellín da Colômbia. Segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Jogo em casa. Estreia do Mengão no Maracanã. O Maraca vai pulsar. Vai estar lotado, né, galera? Vamos ver aqui agora esse corte do Jogo Aberto da Band com as últimas informações e também com análises pré-jogo, né? O que pode acontecer à noite? Mengão é favorito? Eu acho que sim. Galera, deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são do Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Fala aí, Renata Fã. Ana é o Flamengo, que no Maracanã recebe o Independiente Medellín. Talvez ele repita, assim, a escalação do que ele fez no final de semana. Leonardo Jardim querendo 6 pontos também no grupo A da Libertadores. É nóis, estamos junto, Mengão. Olha aí. Libertadores, o Flamengo estreia em casa pela competição continental de 2026. O rubro-negro chega para o duelo diante do Independiente Medellín com a confiança lá em cima após 3 vitórias seguidas. Na primeira rodada da Liberta, os comandados por Leonardo Jardim superaram a altitude de Cusco e venceram o time peruano por 2-0. Para o duelo de logo mais no Maracanã, Jardim deve escalar força máxima. A tendência é que ele repita a equipe que venceu o Fluminense no último domingo pelo Brasileirão. Para este confronto, o treinador pode contar com alguns reforços caseiros. Casos estes de Saul, que ainda não estreou na temporada por causa de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, e Everton Cebolinha. Olha aí, galera, Mengão recebendo reforços caseiros, né, cara? Saul e Cebolinha voltando. Que boa notícia, né? Vamos trazer aqui as prováveis escalações para vocês. Ausente desde a derrota para o Bragantino por conta de uma fratura na costela. Os dois treinaram normalmente no Ninho do Urubu nesta semana e podem ser relacionados. Por outro lado, Pulgar e Jorginho seguem fora por lesão. O provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela na lateral direita, dupla de zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira e Alexandro na lateral esquerda. No meio-campo, Everton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta. E no ataque, Plata, Samuel Lino e Pedro. Top! Que seleção! Bom, gostei. Fora das 4 linhas, o atacante Jorge Carrascal teve a pena reduzida para 2 partidas pela expulsão na Supercopa do Brasil diante do Corinthians. Ah, cara, na moral, não tinha que pegar nenhum dia isso aí. Porque, cara, um jogo único lá na Supercopa do Brasil, pegasse 2 jogos só, já cumpriu um, cumpriria mais um, mas tá bom, né, pegou 2 só. Em fevereiro, o julgamento aconteceu ontem no STJD. Sendo assim, o atleta não ficará à disposição da comissão técnica contra o Vitória pela Copa do Brasil e Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Além disso, como foi expulso no clássico diante do Fluminense no último fim de semana, ele cumpre suspensão diante do Bahia no próximo domingo. Que merda. Não tá fácil a vida do Carrascal, hein, gente? Cicinho, vamos falar do Flamengo, que é um time favorito para manter esse título de Libertadores. Tá começando a ganhar consistência também com o Leonardo Jardim. Ninguém mais fala em Felipe Luiz. E a gente sabe que é também apontado como favorito nesse grupo para passar em primeiro lugar. E acredito que vai fazer prevalecer esse favoritismo, Renata, porque tá também em evolução, o Leonardo Jardim dando essa cara dele, o Pedro voltando a jogar muito bem. Então tem alguns outros problemas, mas é vasto aí as opções de jogadores que tem o Flamengo numa possível lesão, numa questão de poupar um ou outro jogador. Então, dificuldade sempre vai encontrar porque se trata de Libertadores. Mas o Flamengo é favorito e jogando em casa, acredito que vença. Muito bem. Com a Infinity Pay, você não precisa... Ah, pelo amor de Deus, cara. 4 minutos de vídeo, cara. Eles não dão valor também, né? Porra. Muito bem, já que o programa Jogo Aberto falou pouquinho, né, do nosso Mengão, vou trazer aqui esse corte da ESPN Brasil, falando do Mengão, que joga hoje no Maracanã às 9h30 da noite contra o Independiente Medellín da Colômbia. Se você ainda não deixou o like, a hora é agora. Deixa o like. As imagens são da ESPN, vamos lá.
Então, respondendo a sua pergunta, o Flamengo hoje tem muito mais condições de vencer com tranquilidade do que o Fluminense teria ontem. Embora o Fluminense ontem tenha feito um ótimo primeiro quarto. Futebol agora é que nem basquete, né? Tem 4 quartos. Tem a parada técnica no primeiro tempo e no segundo tempo, você divide o jogo em 4 quartos. Então, no primeiro quarto, o Fluminense foi muito bem, muito bem. Os outros 3 foi uma negação e a torcida gritou, time sem vergonha. Eu não consigo imaginar isso logo mais, não. Honesta e sinceramente, Edu. Aliás, Rafa, olha, só para eu tava vendo a escala aqui, ó, o Fernando Nardini vai narrar com muita competência, comentários do Fábio Santos, Paulo Calçado e Rodrigo Jufo nas reportagens para Flamengo e Independente Medellín. Eu concordo com você, Rafa, eu acho que nós temos que respeitar a América do Sul toda, não tem futebol só no Brasil. Eu talvez seja o mais pé no chão aqui desse programa. Sim. Aliás, já vou até falar, para mim, diante desse cenário, hoje é lambada, hoje é lépite, é 3-0 pro Flamengo. Hoje é lambada. Fora os É ameaças. a lambada, Sem fora os pachequismo. ameaços. Sem pachequismo, Dançando lambada, lembra dessa música? sem qualquer Só tipo análise de tática. análise tática. Por exemplo, eu acho que o Paquetá vai fazer um gol hoje e vai dar uma Jornalismo assistência. raiz na veia. Vai fazer um gol hoje e vai dar uma assistência. O Paquetá é um novo homem. Essa nova fase dele aí, agora é outro cara. É o upgrade, né? O Paquetá é o Valverde, que joga no Brasil. Pelo amor Como é que é? Como é que é a coisa? Vai. Já deu Porque ele falou que é um novo homem, eu queria saber. O Paquetá está pra quem do futebol Paquetá é o europeu? Valverde. Eu acho que não dá. Flamengo, já tá rolou. Compara aí, nas redes Dudu. sociais. Pra mim, o Paquetá, ele é o motor deste Flamengo. E quem é o motor lá no futebol E europeu? eu diria até hoje, neste exato momento, essa hora, eu faço uma pergunta para o Rafael Marques. Paquetá já está no mesmo de importância no time, não na história. Tá. De movimentação, de engrenagem. Ele está na mesma prateleira que a Arrascaeta? Olha aí, galera, dá debate, hein? Cara, comente aqui, quero saber a sua opinião. E aí, tá ou não tá? A pergunta é boa, é muito boa. Parabéns, jornalisticamente ela é Obrigado. perfeita. Eu acho que não, porque para poder estabelecer essa comparação, eu não consigo desconsiderar o fator histórico recente. A gente está comparando o Paquetá de alguns jogos como segundo homem com, você está comparando, ou propondo a comparação, com o melhor jogador do continente de 2025. Então, 2025 é anteontem, né? Não passou tanto tempo assim. Nós estamos falando de um Arrascaeta que começou a temporada aquém fisicamente em relação aos demais companheiros dele, muito em função do quanto que ele jogou ano passado. A exigência para ele foi muito alta, ele correspondeu, então foi uma temporada atípica também nesse sentido. Então a necessidade de recuperação da melhor forma técnica dele é uma coisa que vem posterior à necessidade de uma qualificação física anterior. Ele demorou a entrar em forma, para depois começar a ser cobrado tecnicamente. Está sendo menos decisivo, mas é aquilo também, né? Chama mais a atenção dos adversários. Quem vai enfrentar o Flamengo sabe que não pode deixar o Arrascaeta com espaço. Leonardo Jardim está sendo muito inteligente ao deixá-lo com autonomia em campo. Poucas funções táticas sem a bola, quase nenhuma responsabilidade na marcação. Joga solto, né? Se posiciona onde o campo indicar para você que é o melhor setor para você se posicionar. E aí está sendo útil. Então, assim, com a comparação, eu entendi a pergunta, repito, ela é oportuna, pergunta, mas não dá ainda para colocar na mesma prateleira, não. Ainda temos que Concordo com o Rafa Marques, hein? Ainda é cedo. Arrascaeta é o cara do Mengão, então não dá para comparar ainda, né? considerar o que o Arrascaeta construiu há pouco tempo. Isso aqui não é que eu tô sodado. Aliás, um abraço para Fábio Luciano. Fábio Luciano tá vendo a gente aí no Rio de Janeiro, diz que Copacabana só dá gente. Beijo, um abraço Capita. pra vocês que estão em Capita bares estará aí, com a ó. gente na live Tá logo arrebentando mais, a hein? boca do balão. Logo mais tem É isso aí, ó. Capita, tem Isso. Fábio Santos, uma Isso, super todo live mundo. amanhã. Tamo junto nessa. Todo mundo vai estar aí. Amanhã não, logo mais, que amanhã o quê? Logo mais. Amanhã nada, Você logo mais, dormiu logo aí, mais você essa. dormiu aí. É, também. dormiu aí, eu falei. Eu Agora, acho não é que que eu esse é tô o problema. sodado, não. Amanhã. Não tô sodado. Você não. Mas você não considera o Paquetá hoje importante? Não O tá no Paquetá mesmo é muito nível importante. do Arrasca de importância? Eu acho que o ano do Arrascaeta, ele é abaixo, muito abaixo do ano que ele fez, do Quando o ano Edu de tenta ser 2025 carioca, que é ele uma fez. tragédia. É, triste. Mas assim, galera, a gente tem que elogiar o gramado do Maracanã, hein? 3 jogos nos últimos 5 dias. Teve o Fla-Flu, teve o Fluminense ontem e hoje tem Mengão em campo. 3 jogos em 5 dias e o gramado está em ótimas condições, hein? Parabéns aí à nova gestão do Maracanã.
Não significa que o Paquetá agora, né, que nem você tentou insinuar, é o Valverde, o Kimi. Eu nunca falei isso. Não é. Mas acho que o Paquetá ele vem assumindo uma função muito importante dentro do time do Flamengo. Acho que aquele peso que já foi do Samuel Lino, de ser a maior contratação, aos pouquinhos vai saindo um pouco das costas a partir das boas atuações, a partir de um coletivo melhor que faz o Flamengo prosperar. Sai aquela pressão do time, consequentemente sai a pressão do Paquetá. Eu acho que ele é muito importante, mais importante como esse segundo volante, mas ele vai ser mais importante ainda nos momentos de ausência do Paquetá e em que ele for jogar de meia, porque é obviamente o substituto natural, que é um substituto que o Flamengo procura não vou falar década, mas é quase isso, né? Porque já chegou Carrascal para substituir, já chegaram outros jogadores para substituir e ninguém conseguiu ser esse braço direito do Arrascaeta quando ele está fora. E esse cara eu imagino que seja o Paquetá nas ausências do Arrascaeta. Mas é impossível a gente falar que o Arrascaeta não é o cara mais importante do Flamengo. Ele é. Não tô dizendo que ele não é o cara mais importante do Flamengo. Mas o Paquetá sentaria a mesma mesa que a Arrascaeta nessa temporada, Bubu? Sim, Sentaria, claro. Ele tem, digamos assim, como segundo volante, a gente fala do molho, né? É como o orégano no queijo coalho nas praias cariocas. O queijo coalho é o Flamengo campeão da Libertadores, o Mengão malvadão, ele é um queijo coalho. Queijo coalho, e aí? Mas aí faltava aquele orégano. Faltava o tempo. Olha a reação do Rafa Marques, cara. Era melhor falar que era a batata palha do estrogonofe, hein? Então, exatamente. Porque E aí, do orégano, o não dá Leonardo contestações. Jardim é um grande O chefe, estrogonofe mestre não sobrevive Cuca. sem o queijo coalho, sem a batata palha. O queijo coalho sobrevive sem o orégano. Então, o queijo coalho, ele é muito bom, muito gostoso. se tiver O Flamengo, ele é assim, ele é muito bom, ele é muito gostoso. Opa, como é que é? Mas o Paquetá, o chefe mestre Cuca, Leonardo Jardim, chegou e ele pegou e botou esse orégano no queijo coalho. Ele jogou assim, deu aquelas pinceladas. Aquelas assim, ó. Fez assim com orégano no queijo coalho. E aí ficou aquela delícia, aquela maravilha. É quando o mestre percebe. Voilá! A reação de Rafael Marques as melhores. Você experimenta mas assim, é uma coisa- e aí funcionou. E agora é isso aí, tá todo mundo se deliciando Olha com que esse Flamengo, com o Paquetop. Porque ele, dessa forma, esse orégano, ele é o Paquetop. Ô, Rafa, mas diante das loucuras que Legal o Bubu como as fala... coisas mudam. Não, diante das loucuras que ele fala, se Não, você elas for nem prestar... precisam disso. Mas se vocês prestarem bem atenção, tem uma raiz ali de um pensamento. Não, Por convém exemplo, prestar atenção, senão a ele revolta é fala- pior. Não, mas é uma alegria imensa ter aqui o Bubu, que por muito tempo foi o mestre Não, Cuca. ninguém discute Muita gente isso. falando aqui o seguinte, Edu. O Gugu é demais. O Gugu é demais. Aê, Gugu. Agora, não tá ô, fraco, Rafa, não. Voltou a banheira, né? Voltou a banheira. Mas aquela voltou. sugestão Nós que vamos você fazer deu aqui. pra ele no intervalo é boa, viu? Então, vamos ver. Agora, ô, Rafa, só pra perguntar o seguinte, ainda para arrematar o negócio do Paquetá, por que o mestre Cuca, Leonardo Jardim, fez o Paquetá jogar? Por que ele é diferente dos outros caras que não estavam rendendo, o Paquetá não estava rendendo? Não, mas dessa vez tá jogando mais. Tem um pouco do que a Nath falou aí, não deu nem muito tempo, é verdade. O período, né, a jurisdição do Felipe Luiz com o Paquetá foi muito curta. Mas, na verdade, eu acho que tem uma questão de aclimatação, o tempo vai passando, independentemente de quem fosse o técnico, né? O Paquetá, por ser fruto do ninho, jogador da base, torcedor do Flamengo, recebido de maneira apoteótica no aeroporto, em algum momento ele ia ficar um pouco mais à vontade para desenvolver o seu jogo. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, diferentemente do que o Felipe Luiz apregoa como metodologia de jogo, até porque ele já confessou, é um misto de Simeone e Jorge Jesus. Então, o primeiro conceito do jogo do Felipe Luiz é a intensidade, e o Paquetá não é necessariamente um jogador talhado, forjado para ser intenso o tempo todo. Com o Leonardo Jardim, o Flamengo dosa mais energias, alterna modelos de marcação. Há momentos que o Flamengo vai pressionar o adversário na saída de bola, há momentos que o Flamengo chama o adversário e negocia o controle técnico do jogo. É o Flamengo mais híbrido. Isso desgasta menos
todos os jogadores, principalmente os jogadores de meio campo. Eu acho que isso também dá um pouco mais de capacidade para o Paquetá desenvolver tecnicamente seu jogo. E acho que a posição, né? Acho que a posição dele de frente, construindo o jogo ali como segundo homem, é mais confortável para ele. Para o Paquetá jogar próximo dos atacantes, ele precisaria estar com um nível de intensidade que ele efetivamente não está tendo. Eu acho que há uns 3 anos ele não tem. Numa fase lá no West Ham ele conseguia ser esse jogador, depois ele foi no próprio clube inglês recuado para uma função mais de construção. Deve ser uma mistura de tudo isso. Eu só não sei qual fatia tem um tamanho maior, aproveitando o gancho culinário do nosso queridíssimo Bubu. Mas eu acho que juntando esses elementos todos, dá para explicar um pouquinho do Paquetá do antes e depois. Eu acho que tem muito a ver com o estilo de jogo. Eu acho que o Rafa vai muito bem nisso. É porque você negocia mais a posse da bola com o seu adversário, você expõe o Paquetá a menos erros também. No momento onde ele está acabando de chegar, acho que tem muito também do que trouxe a Nath de adaptação, que é normal. A gente tem a expectativa de você vai gastar 30 milhões no jogador, 40 milhões, ele vai chegar aqui, vai arrebentar, fazer gol de bicicleta. No videogame é assim, mas na vida real não. Tem toda uma ambientação, tem todo o que foi esses últimos meses, /ano do Paquetá, com acusação, etc. Fica afastado, volta, enfim. E eu acho que tem muito a ver com você expor menos o Paquetá, porque o Flamengo do Leonardo Jardim tem muito menos a bola. E é um time que pode... O Paquetá... São momentos de Paquetá. No outro, a bola a todo momento passava pelo Paquetá, ele tinha que resolver, tinha que criar uma jogada, tinha que fazer alguma coisa diferente. Agora não, ele vai ter a bola em fatias menores do jogo e ele consegue, com a qualidade técnica que ele tem, facilitar. Hoje o Nardini vai narrar 3 gols, um do Paquetá, outro do Pedro, numa assistência do Paquetá, Nath, porque o Pedro, ele está bafejado pela sorte. Quem inventou essa frase, bafejado pela sorte, foi o Ainda Rafael bem que eu não Prats. falei isso, hein? Porque é bafejado pela isso é um sorte. Você escândalo. não tem ela, mas ela é só... Bafejado pela sorte tem a ver com mau hálito, né, Edu? Eu acho horrível. No caso é contraditório, que seria bafejado pelo azar, não pela sorte, né? Exatamente. Bom, mas a sorte está e a competência com o Pedro. É o outro cara também. Acho que não se trata de sorte. Ele é bom demais. Se trata de Eu posicionamento, acho ele melhora bom. da condição física, sistema que funciona e que a bola chega um pouco mais redonda para o atacante finalizar. Acho que tem todo um processo aí. Sorte é sacanagem, né? Quem trabalha ali, corre e treina todo dia para conseguir deixar as sorte coisas acontecer. de atacante, mas a competência dele fazer gol, joga muito. Mas ele é um jogador que tem a capacidade e que vem demonstrando essa capacidade. Reta final para a Copa do Mundo vai ter muito apelo para ele para a Copa. Então, será que ele vai dar tempo, o Prats, dele convencer o Cello? É que assim, se o Igor Thiago lá, ele tá fazendo a parte dele também, num nível de competição enorme. Que foi convocado, Edu. Até o outro Igor tá fazendo a parte dele também. Então, Igor Jesus. Porque se ele pensar em um centroavante, Jesus. eu imagino Você que levaria? o Hendrick, não. Eu imagino que o Hendrick... Então você tá fazendo aqui, a gente tá falando... Não, é E porque, você fala, veja não, bem, eu não levaria. Agora, eu não levar não quer dizer Ué, que ele mas não ele vai. tem o direito de dizer que não leva? Eu não levaria. Ué, quer levar? Se a gente tá falando do Pedro... fazendo uma conjectura. não, viu? Estou fazendo uma conjectura nesse momento. A gente convoca a seleção. Não são então 30. tudo bem. É que pode passar a imagem que ele tá debochado, que ele Não. tá com desleixo com o programa. Claro que não. Hipótese alguma. Eu vi ele bocejando Não, ali. não, ele não diminui. bocejei, com certeza. O jogo do Flamengo é Bocejando. Pergunta pro Marquinhos. Ele é anti-Flamengo. Vai ser Quer apostar se tinhoso. você fizer... qual é o palpite? 1-1 Flamengo. Ele sempre vai falar Mas é isso, jogo cara. tinhoso. Mas é jogo tinhoso. Você falou, quem era melhor, Pedro? Quem é melhor, Pedro ou Paulinho McLaren? No auge? Jesus Pedro, amado. Mas é o seguinte, o Paulinho tem uma passagem Por muito ruim pouco, pelo não. Fluminense. Paulinho foi um ótimo Paulinho centroavante, McLaren Rafa. vive de um 3x3 aí. Não. Paulinho McLaren vive de um 3x3 aí. Só, tá tudo certo. Segue o jogo. Segue o jogo. O Paulinho foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Paulinho jogou em times fracos do Não, foi um Santos. bom Paulinho tinha centroavante, tá bom. Mullet, beleza. importante. Mas o Pedro é Tinha melhor. Mullet. Tá, volta pro Pedro, vai. Jogou muito bem no Cruzeiro, bem no Inter também. jogou Vai, em Prato, Portugal. segue o teu rumo aí, vai. Então é o seguinte, sobre o Paquetá. O Paquetá vai ter alguma chance na Já lista passou o Paquetá. Pedro, falando do você tá falando Pedro. Pedro, sobre Pedro. da seleção? A parte do Paquetá já Não, foi. aí Você tá tá mais pra acompanhando o trás. programa? Edu, quando fechou no Rafael Peraí, Marques... gente, você tá acompanhando o Edu, programa? quando fechou no Rafael Marques, esse rapaz tava bocejando aqui. Tá mais, hoje não bocejei. Você tá prestando atenção? Não, não tá. Tu não tá assim. Eu tô Porque a vendo gente já vocês falou. comentarem. A gente já falou do Paquetá Tá. e aí vira pro Pedro. Tá me ouvindo? Você Tá vem me com- ouvindo? Você vem com deboche. Ali a vem com pergunta, desenho. a resposta eu posso Você quer responder beber ali. uma água? Não, já tô bebendo aqui. É o seguinte, eu já molhei o bico. A minha resposta é a seguinte ali. Muito difícil. Tempo é possível? Não dá tempo? Dá, mas é muito difícil.
Você acredita nas bruxas? Não acredito, mas que elas existem, existem. Ou seja, você não respondeu a pergunta, né? Não, acho muito Ainda dá tempo? Muito difícil. Não tem uma resposta. Dá ou não dá? Então você tá falando que sim. Não, Celso Sardengue. Não, peraí. Você pode ganhar na Mega Sena? Não, peraí. Não. Você pode ganhar na Mega Sena? Você é uma pessoa que, obviamente, tá de mãos dadas com a língua portuguesa, certo? Não, ainda dá tempo de Pedro convencer Ancelotti para a Copa? Ou não? Muito difícil. Então quer dizer que sim. Você tá respondendo sim. Então pronto. Então fala sim. Então fala sim. Sabe, ô, Rafa? Ele tá dizendo que não. Mas pergunta pra mim se dá tempo ou se eu é animado, meu dá tempo. Dá tempo? Ô, Rafa, sabe quem que você tá me lembrando, viu, ô Prats? Dá tempo. Ô, Rafa, escuta essa. Você tá me lembrando o queridíssimo Manuel Gomes, que agora falou que você é de lá ou de cá. Ele falou, tô na minha. Você quem vai ganhar o jogo? Quem jogar melhor? Quem é o melhor jogador que vai gol? Quem fizer mais gol. Então vou chamar o Manuel Gomes aqui, ele dá um show em você. Você tá falando isso, mas tem técnico vitorioso no futebol brasileiro. Xará, tem técnico vitorioso no time do futebol brasileiro, que gosta de se gabar dos títulos que conquistou, que um dia reuniu um elenco inteiro de futebol profissional, de um clube de camisa, num vestiário, e fez todo mundo ficar em silêncio e começou a preleção dizendo o seguinte: nós temos que entrar em campo sabendo que ou a gente ganha, ou a gente empata, ou a gente perde. Perfeito. Isso aconteceu. Gente, deixa eu falar só pra pra vocês. deixar claro. Falar Não, obviedade isso aí é não coisa fácil. dele. Você é óbvio. Falar obviedade Sai é do uma óbvio. arte. A gente tem que saber que às vezes falar Tá bom. obviedade é tratado Então, como deixa eu algo jogar assim, pro Rafa. de Ô, deboche. Rafa, Não é tão simples você assim. acha que dá tempo do Muito Pedro? difícil. Não, não é muito difícil, é sim ou não? Muito bem, temos aqui a provável escalação do Mengão com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Lucas Paquetá, Everton Araújo, Arrascaeta, Plata, Lino e Pedro. Galera, você já sabe onde assistir o jogo? Jogo exclusivo, tá? ESPN Brasil e Disney Plus Premium. Ok, galera? É isso aí, cara. Ó, vou trazer aqui informações do adversário, tá? Flamengo Independente Medellín, onde assistir ao vivo, horário, escalações, né? Já trouxe aqui a escalação. Flamengo e Independente Medellín se enfrentam hoje às 21h30 de Brasília, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Flamengo venceu a Altitude de Cusco na estreia em boa atuação e chega em um dos melhores momentos na temporada. São 3 vitórias consecutivas contra Santos, Cusco e Fluminense, e na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, né? O Independente Medellín empatou com o Estudiantes na estreia, mesmo jogando em casa, e chega pressionado com 3 partidas seguidas sem vencer. Na última, derrota para o rival Atlético Nacional pela apertura do Campeonato Colombiano, onde o time é só o 14º colocado. Ou seja, Flamengo vai ganhar de lavada, cara. Esse time aqui é bem inferior, né? Galera, é isso, cara. Deixa eu trazer aqui pra vocês. Desfalques, né? Ó, quem está fora? Jorginho, lesão muscular, né? Na panturrilha esquerda. E Eric Pulgar com lesão no ombro, tá? E ninguém está pendurado. Independente Medellín, do técnico Alejandro Restrepo. Não conheço. Tá aqui a provável escalação dos caras, né? Olha só. Que imagem maravilhosa. Olha aqui os caras treinando, ó. Né? Quem está fora? Didier Moreno. Lesão ligamentar no joelho. Pendurados ninguém, né? Também, lógico, né? Só teve uma rodada até aqui. A arbitragem, eu já assisti jogos aqui com esse árbitro, tá? O Andrés, né? Andrés Matonte do Uruguai. Arbitragem uruguaia. Isso é bom, né, cara? Porque o Arrascaeta vai ter moral de chegar e conversar com os caras. O Varela também, né? Se o De La Cruz entrar também no segundo tempo, né? Então tá aqui a arbitragem toda do Uruguai. Tá bom, galera? Deixa o like pra ajudar. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações. Mengão 3-0, meu palpite. Valeu, fui!